Boa noite, meus amigos, desse evento importantíssimo, brilhante, que chama-se Uma Agenda Conservadora para 2018. Primeiro, me desculpar com vocês, porque eu não pude estar aí agora em persona. Precisei me ausentar de São Paulo e retornar à Bahia para resolver questões de ordem política, não é, no meu estado. Mas estamos juntos aqui. O mestre Rodrigo Moraes aqui é um cumprimento. Também meu irmão Tiago Cortez, todos da mesa e todos os leões e leoas que estão na plateia. Eu agradeço enormemente pelo convite e, como o Rodrigo me pediu, que pudesse, nem que fosse telegraficamente, passar para vocês um pouco do cenário brasileiro, ou pelo menos do que meu horizonte de consciência alcança, né? Para onde as coisas estão indo. Não nos permite, mas, en passant, eu darei algumas informações que a inteligência de vocês e o brilhantismo de vocês, esse panorama, vocês, né? Eu listei aqui alguns tópicos para nós conversarmos. E primeiro vamos tentar aqui estabelecer um panorama político brasileiro. Esse panorama será um panorama curto, basicamente o que estamos vivendo agora, já que a construção para chegar nesse momento de hoje, alguns datam de 2013, outros datam, não é, do início dos anos 80, na fundação do PT, outros datam, não é, na Rússia, na União Soviética leninista, outros datam na época de Karl Marx, lá quando fundou-se então a primeira Nacional Socialista, enfim. Mas vamos fazer um recorte aqui para tentarmos entender quais são os agentes que estão em ação hoje, e os agentes eminentemente eleitorais e políticos, porque nós estamos a 138 dias, não é, da eleição, e creio que devemos tratar desses aspectos. Então vejam bem, aqui eu trouxe o panorama, por exemplo, das eleições. Nós temos aqui alguns agentes, alguns atores que são importantíssimos serem observados. Estou escalonando por ordem de importância e para nós brevemente comentarmos sobre cada um deles. Ainda vejo muito, tanto a mídia mainstream quanto o nosso campo de atuação da direita conservadora liberal, falar em Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é um absurdo, isso é uma total perda de energia, não é? Foi o primeiro brasileiro, há 2 anos atrás, em aulas do CFC, lá em Juazeiro da Bahia, a afirmar que Lula não seria candidato em 2018. Como ele não é inelegível, está preso. Posto dessa maneira, que lógica tem em, por exemplo, a mídia mainstream colocar Lula nas pesquisas? Nós sabemos, então, que é para modelar cognitivamente e dirigir parte grande da massa ainda, dessa massa anódina, mas que são reféns dessa paixão irresponsável por Lula, para então catapultar fatia desse eleitorado lulista para o Ciro Gomes, que será o candidato apoiado então pelo PT. Não é? É exatamente isso. Quando a direita, nosso campo, por exemplo, trata de Lula, nós estamos fechando uma chave dialética que é exatamente o que a esquerda quer. Como tratar no panorama eleitoral um homem que é inelegível, não será candidato e que está preso na cadeia? Então, perceber o cenário em termos de Lula já é de uma falta de experiência, vivência e de leitura correta no cenário que nós vivemos hoje no Brasil. Então Lula esquece esse povo, esquece esse cara, caralho, tá entendendo? Esse otário não é candidato. Otário está fora do jogo, está completamente fora. E vou dizer mais aqui para os senhores. Além do Lula estar fora do jogo, o PT está morto eleitoralmente. PT, enquanto agente objetivo da tomada do poder, não mais existe. Essas palavras que eu terminei de dizer aqui são do Vladimir Safat. Ainda no início do ano passado, numa palestra proferida na USP, o Vladimir Safat cunhou esta sentença, no que nisso está corretíssimo. Para vocês terem uma ideia, nenhum candidato pré-candidato posto hoje
no cenário, nenhum dos lados, ninguém fala, por exemplo, em benefícios sociais. Por que será? Percebam, nem Ciro, nem Marina, nem Meirelles, nem Alckmin, nem o nosso Bolsonaro, inclusive, fala sobre aspectos de benefícios sociais. Por que será que isso não acontece? Porque os cientistas sociais ligados a esses grupos políticos têm números lá que indicam para eles, nas suas qualitativas, que o modo de se fazer política que foi iniciado pelo PSDB e depois condensado nos governos do PT, eles são completamente hoje anti-povo. Vocês entendem? Então vejam bem, essa 2016 provocou no Brasil uma coisa extraordinária. Quer dizer, o PT, então, volta a ser um partido nanico em termos de prefeituras. Inclusive, Lula não elegeu esse homem que a direita tem medo. Os liberais morrem de medo, dizendo que ele é o fiel da balança, uma espécie de um fiador da eleição de 2018. Não conseguiu eleger o filho, que já era vereador aqui em São Paulo, no ABC, não conseguiu reelegê-lo. O estado de Pernambuco, Nordeste, né, que aqui no Sudeste muito se fala que o Nordeste é todo lulista, mas em 2016, o estado de Pernambuco, estado que Lula é filho, não elegeu um deputado federal do PT. Então vamos lá, que grande eleitor é esse? Então vamos estabelecer aqui um consenso, porra. Para de falar de porra de Lula, porra. Para de falar de Lula. Lula não é candidato, porra. Candidato você vai ter Alckmin, você vai ter Ciro, vocês vão ter Marina, vocês vão ter o Henrique Meirelles e vários outros. Agora os vários outros também é peru de barata. Essa porra não vai incomodar ninguém. Tá entendendo? A disputa será, inclusive, essa eleição presidencial, que muitos erroneamente compreendem ser parecida com a eleição de 89, o que não tem absolutamente nada a ver. Eu peço aos senhores que me permitam ultrapassar e não comentar detalhes dessas distorções, tá certo, entre 89 e 2018. Poderei fazer isso quando eu retornar a São Paulo, e nós vamos sentar e faço questão de participar de outros debates para clarearmos esse cenário inteiro. Mas enfim, a hiperfragmentação entre candidatos esse ano se dará por uma simples questão. A lei eleitoral mudou, a cláusula de barreira está aí vigente e vai simplesmente fazer com que partidos de médio e pequenos desapareçam. Vocês não estão me entendendo? Por esta e só esta condição do mundo objetivo de hoje da política brasileira, quer dizer, o Centrão, que também vai estar hiperfragmentado, o Centrão não vai se juntar. Eu vou explicar isso na instante para os senhores. Então, PROS, PSC, PRTB, PRB e outros nessa mesma dinâmica de tamanho, eles precisarão ter candidatos a presidente da República para quê? Para ver se conseguem ampliar as suas cadeiras no Legislativo Federal. Só desta maneira será possível que esses partidos, então, menores e médios, pequenos e médios, se defendam da cláusula de barreira. Disse lá atrás e reafirmo aqui, alianças, composições para o Executivo Federal serão de ordem muito exígua na eleição desse ano, e os senhores já devem estar acompanhando isso aí tranquilamente. Vamos tratar aqui do Centrão. Centrão tem problemas enormes hoje para se alinhar. Por quê? Michel Temer, até o ano passado, tinha designado o Kassab para fazer uma aliança entre DEM, PSDB, PMDB e possivelmente PTB, do seu Roberto Jefferson. Essa aliança toda, ela foi dificultada ao extremo e hoje é quase impossível que o Centrão tenha um candidato único. Por quê? Porque o cenário eleitoral, e aqui eu deixo um outro alerta. Olha, os senhores que fazem análise mediante pesquisas que saem na mídia mainstream, os senhores estão todos equivocados. Todos, completamente todos. Não se faz análise com pesquisas da mídia mainstream, porque essas pesquisas são todas falsas. Elas são fraudadas e manipuladas para conseguir extrair da massa resultados
ou encaminhamentos que eles desejem. Quais são então, Fred, as pesquisas que nós devemos observar? Somente as pesquisas internas dos partidos. Por quê? Por óbvio, nenhum partido vai contratar pesquisa para se enganar. Então as pesquisas devem ser observadas pelos nossos analistas, são as pesquisas internas partidárias. Fora disso, não há condição de estabelecer um mínimo de parâmetro das eleições de 18 baseadas em números. Isso não é possível. Agora voltemos ao Centrão. A população brasileira tem hoje uma rejeição gigantesca à política, tanto na quali quanto na quanti, e isso empurra o processo eleitoral para um cenário que é um cenário completamente instável. E hoje as grandes forças políticas do Brasil, eles já sabem disso, já enxergaram esse cenário. Por exemplo, quando você tem um Bolsonaro com até 22%, você tem uma Marina com 12%, 13%, você tem um Ciro com 10%, 12%, 13%, você tem um Alckmin também nessa média, evidentemente que o approach entre esses candidatos e o povo e a massa, que é o que interessa, ele será catapultado e atingido dentro do processo eleitoral. Então, os senhores prestem muita atenção, essa eleição será definida nos 45 dias de campanha eleitoral. É o marketing eleitoral e a capilaridade das bases partidárias, junto com suas gamas todas de pré-candidatos e candidatos à altura, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, para catapultar o presidente da República. Então vejam, estou dizendo aos senhores, prestem atenção no cenário até os últimos 60 dias. Bateu 60 dias para a eleição, para o dia da eleição, os senhores vão ver no Brasil voar dinheiro, voar grana, grana do tráfico, grana das grandes empresas globalistas, grana para os movimentos sociais, para os sindicatos, tudo isso vai acontecer no Brasil. E nós precisamos estar atentos a isto, porque isto definirá, com muita probabilidade, a eleição de 2018, se nós não nos posicionarmos da maneira correta. Mas eu vou, ao final desse vídeo, tentar trazer para vocês algumas formas de resolver esse problema, mas antes voltemos então à perspectiva da montagem do Centrão. Os senhores não vão ver um candidato único do Centrão, isso está definido. Por quê? Porque Alckmin é o candidato do PSDB e essa janela aberta do antipetismo se finda em 18. Ela teve seu ápice em 2014 e findar-se-á então agora em 2018. Nós vamos ter Alckmin pelo PSDB, Henrique Meirelles foi para o PMDB para ser candidato, tá certo? E ele o será, então PSDB, PMDB com candidato a presidente. Eu quero que os senhores entendam, não adianta questionar os números desses homens, porque esses homens sabem que a eleição não está definida e não será definida agora. Prestem atenção nisto. Eu estou tratando aqui de debates internos dos partidos. Esses grandes líderes sabem que isso vai acontecer. Então nós vamos ter o DEM, muito provavelmente, com candidato a presidente. Por quê? Por quê, Fred? Muito simples. O DEM hoje, depois da janela de troca de filiação partidária, ele cresceu aí para uns entre 50 e 60 deputados federais. É hoje que o DEM tem. Moral da história. O DEM, então, sai com um candidato a presidente da República no primeiro turno. Prestem bem atenção, tá certo? Isso aqui não está em livro de ciência política. Isso aqui não está escrito. Tá entendendo o que eu estou dizendo, senhores? Então, vejam. Eles vão pegar esse troço e vão dizer assim, bom, nós temos a possibilidade, no primeiro turno, de ampliar esta base de deputados na Câmara Federal para 70, 80, daí, então, nos catapultarmos para negociar muito mais, com muito mais força, o segundo turno, se houver desta eleição. Vocês entenderam que é que o DEM vai ter candidato a presidente da República? Está explicado isso aqui? Não é por nenhuma teoria conspiracionista, nada disso. É de ordem política prática. Se o DEM hoje tem 50 a 60 deputados para negociar em primeiro turno, por que é então que eles não iriam colocar um candidato a presidente, ampliar essa base no Congresso e vão negociar com muito mais força no segundo turno? Isso aqui destruiu o Centrão. Eu não sei como é que eu não leio isso no ambiente da direita. Não, ninguém fala esse negócio. Então, vocês estão com medo de inimigos que são uns fracos demais, e os senhores catapultam como se fossem fortes demais, e outros fortes vocês catapultam como se fossem fracos. Então criam uma frase para isso. É assim, na direita brasileira, anões viram gigantes e gigantes viram anões, porra.
Nós precisamos transformar, manter gigante como gigante e não. Porque senão você vai dar tanto tiro para cima pegando no alto e vice-versa e não atinge simplesmente o adversário. Essa é a realidade do Centrão. Nós teremos uma eleição hiperfragmentada por esses pressupostos, dados em conta a cláusula de barreira. Perfeito? Nós vamos ter, então Lula, já falei, esquece, Lula não tem porra de Lula dessa zorra. Raciocinar nos termos de Lula é simplesmente não observar com acuidade a grande força que a esquerda tem no Brasil hoje. E essa força que eu vou trazer para você, já trouxe no primeiro programa Centro Antônio Manso, ninguém prestou atenção. E esses caras estão aí no Brasil todo tocando horror e disseminando, diferente do que os senhores pensam. Não é a desordem não, ou somente a desordem. Olha, eles estão movimentando comunidades, centenas de milhares de comunidades no Brasil. E são inteligentes, não é em termos de Ciro, em termos de Lula, em termos de Marina, em termos de ninguém não. Já existe uma base discursiva que toda essa esquerda, através da Frente Brasil Popular, ela esparge no ambiente inteiro dessas microcomunidades, tá certo? Que são previamente reconhecíveis. Então você vai colocar os discursos das agendas globalistas no processo e eles na base constroem então esse nível de diálogo com a sociedade que já está prévio lá, feito pela igreja, feito pelas escolas, feito pela grande mídia, feito pelas redes sociais, que são discursos então globalistas das agendas. O que acontece com isso? Quem é então que no momento da cobra fumada da onça beber água, esses discursos vão se colocar para quem? Para nós? É evidente que não. Nós somos os nazistas, nós somos os fascistas. A esquerda apregou em nossa testa a suástica. Eles estão fazendo no Brasil o que fizeram com Marine Le Pen. Exatamente a mesma coisa. Se os senhores não se lembrarem, tá certo? O globalismo ocidental meteu uma suástica na testa de Le Pen, que a mulher que era a favorita terminou, perdeu a eleição com 15% dos votos, porra. Tá entendendo? Mas vou explicar isso no instante. Vamos falar aqui em termos de Ciro. Ciro Gomes é a maior ameaça para o Brasil. É a maior ameaça brasileira. Não é só para a direita. Esquece esse sistema de direita e esquerda. Essa porra não existe. A massa não compreende esse discurso. Nesse significado não tem jeito. Não é direita e esquerda, porra. Agora, vocês têm na mão de Ciro Gomes a GDE, a maior organização narcotraficante. Raciocinem a GDE no Nordeste como o PCC e o Comando Vermelho. É para o Rio e São Paulo. Quem coloca a GDE em ação no Ceará é seu Ciro Ferreira Gomes. Então vejam bem os senhores. A esquerda demorou dos anos 70 até 2010, 2008, 10 a 12, para conseguir inseminar no Nordeste uma organização narcoterrorista, narco-guerrilheira, narcotraficante, como o PCC e o Comando Vermelho. Já temos a GDE, rapaz, no Ceará, e é seu Ciro Gomes que então abre as portas para todo o crime organizado. Quem dialoga com o crime organizado no Brasil não é Marina, não é Henrique Meirelles, não é. Quem dialoga com essas forças e promete para eles a possibilidade de estender seus tentáculos ao redor do Brasil é o Ciro Ferreira Gomes, homem que eu já disse há mais de 2 anos atrás que seria o candidato das esquerdas, e agora vocês estão vendo fazer isso na frente de todos vocês, senhores, tá certo? Ah, Ciro tem ligação com o partido chinês, não sei o que. Sim, meu irmão, vem cá, isso é uma análise até razoável, só que tem um negócio, vocês vão transcodificar isso para a massa de que maneira? Onde é que estão os atores chineses? Vocês não vão encontrar um chinês do lado de Ciro Gomes. Vocês não vão encontrar um cabo de olho puxado do lado de Ciro Gomes. Esse apoio se dá através de dinheiro, grana pra cacete. Esse dinheiro vem através do Itaú, esse dinheiro vem através do Santander, esse dinheiro vem através de operações offline. Então, se tiver algum liberal na plateia assistindo, esqueçam essa masturbação intelectual, burrice, negócio do livre mercado. Livre mercado hoje, se entregar ao Brasil, é Ciro Gomes, porra. Ciro Gomes, olha, Ciro Gomes é tão cafajeste e a realidade brasileira é tão canalha que eles desindustrializaram o Brasil, porque essa, inclusive, com as pessoas que estudam, essa é a perspectiva do globalismo ocidental, desindustrializar as nações
para controlá-las então economicamente através do livre mercado, porra. Através do escochante, da alta de impostos, tributação terrível que nós vemos no Brasil. Vocês vão ler o livro do Stulin, está tudo lá dizendo para vocês. Então prestem bem atenção, o negócio é tão dramático no Brasil que Ciro, além de oferecer o crédito, e essa é a parte sensível da massa, a massa não está preocupada com escola sem partido, a massa não está preocupada se vai ter revólver ou se não vai ter revólver, a massa não está preocupada com porra de aborto nenhum, a massa não está preocupada com nenhuma pauta da direita. A esquerda, inclusive, já absorveu todas essas pautas. Só os senhores observarem, vão atrás do pessoal, vocês não enxergam o pessoal. Vocês acham que o pessoal é um peru de barata, vocês não estão entendendo. Com a debacle do PT, o inimigo para os próximos 20 anos é o PSOL. O PT demorou de 75, mais ou menos, nos debates do que seria o partido, entre 80 e 2002, 22 anos. E a elite petista, aqui de São Paulo, já dizia, vamos tomar o poder no Brasil em 20 anos, demoraram 22. Essas bases sociais, o PSOL já tem. O PSOL é o partido globalista por excelência. São eles que aplicam todas as agendas para enlouquecimento da massa no Brasil. Então, quando os senhores olharem para Boulos, interpretem Boulos como Lula, porra. Boulos não está sendo candidato, porra, para se eleger presidente, nem a menina Dávila, né? Manuela Dávila, né? Nem a Manuela Dávila. Eles são o grupo que vai manter acesa a chama do socialismo no Brasil e vai continuar disputando o poder. Os senhores, por exemplo, só enxergam a eleição de 18. Os senhores estão de brincadeira comigo. O pessoal vai magoar nos municípios em 2020. E ninguém da direita está olhando o pessoal. Acha que o pessoal é só um partidinho de viado, puto e maconheiro, que é. Mas traz toda uma carga de narrativa, de diálogos com a sociedade, porra. Tá certo? Quando vocês veem Boulos no MTST, observem Lula no sindicato, nos anos 70, vocês não conseguem fazer esse link? Manuela Dávila é a mesma coisa, é a manutenção dessas forças no poder. Se o PT em 2016 saiu menor, o PCdoB aumentou seu nível de prefeituras, aumentou seu número de prefeituras. O PSOL aumentou seu número de vereadores e de prefeitos. E ninguém na direita discute isso. São essas bases sociais que a direita não consegue penetrar. Não consegue penetrar porque dialoga em termos de porra, fabianismo, comunismo e não sei o que do caralho. Assim não dá. Assim não dá. Vocês vão chegar mesmo na periferia e dizer, a fulana é Fabiano, cara é Fabiano, que é Fabiano. É dupla sertaneja, porra? Aí não dá. Então nosso nível de comunicação está deficiente e nós não temos tempo mais a perder. A direita carrega em si uma chaga que me parece intransponível dos ambientes confinados, porra. Só trabalha em Facebook e WhatsApp. Vamos pro meio da rua. E não é pra falar em termos de Fabiano, não, rapaz. Nem de comunismo, nem de porra nada. Isso não existe. Você vai dizer pra senhorinha da periferia, porra? Ah, porque a ideologia de gênero, porra. Sexo nas escolas. Ela olha pra mim na casa dela, o filho dela não é viado. Olha pra casa da vizinha, o filho também não é viado. Olha pra casa do cacete, a porra do cara do guri não é viado, nem a mulher é sapatão. Então como é que essa mulher vai acreditar que tá sexualizando criança? Esses não são os discursos, senhores. Essa eleição versará sobre crédito. O candidato que disser assim é crédito e vamos reconstruir o Brasil. E para isso, nós vamos emitir crédito para a massa. Tá eleito presidente, porra. Você acha que Henrique Meirelles está lá fazendo o quê? Um cara que tem 1% na pesquisa. Porque ele tem chance de ganhar, porra. Porque ele tem a concepção do Estado, das relações externas para dentro e desse apego, esse apelo do povo brasileiro. Todo mundo pode ser a favor ou contra a escola sem partido. Todo mundo pode ser contra ou a favor do aborto. Todo mundo pode ser contra ou a favor do mercado. Agora alguém é contra, porra, por exemplo, a justiça social? Alguém é a favor da fome? Então não dá. Os discursos da direita não são universais, porra. É tudo contestado e distante da massa. Vamos tratar de campanha. Estamos montando, está sendo feita aqui em São Paulo, uma frente para convocarmos os leões e as leoas para fazermos a maior campanha que São Paulo já viu, que o Brasil já viu, partindo de São Paulo. Até porque não existe campanha federal, porra. Só existe campanha local, que juntando todas as campanhas locais, se elege um presidente, porra.
Onde é que se perfaz na eleição da questão federal? Nas redes, nos debates da televisão e na propaganda eleitoral. Alguém já pediu voto aqui no Brasil, porra? Vocês só pedem voto nas suas cidades, nas suas comunidades, porra. Onde é que você vota? Seu título eleitor tá dizendo o quê? Eu voto no Brasil. Não, porra, você vota na zona eleitoral de uma cidadezinha que tá lá. Então você tem que fazer campanha lá, pedir voto lá. Sai desse negócio, o panorama é este. Marina Silva, peru de barata. Marina Silva porra, bicho, é foda. Marina Silva tá mais perdida que segue meio tiroteio. Por quê? Ela flerta com a agenda LGBT, que essa agenda pertence ao pessoal. Ela tomou no cu. Ela se fudeu, ela não tem agenda. Por quê? Porque mesmo a agenda da sustentabilidade, ela já foi diluída, completamente diluída, através das perspectivas e diálogos da militância identitária. Certo? No momento que trans tem que ir para o trabalho, tem que ter cota, tem que ter o caralho. Sustentabilidade é você colocar então as minorias identitárias dentro do Estado, porra. É aquele apego ao Estado. Então Marina esquece essa porra. Não tem Marina. Meirelles e Ciro, presta atenção. Alckmin, grande problema. Alckmin não penetra no Nordeste. Não tem. Ele é um 400 paulista que não entra no Nordeste, porra. Então nós devemos fazer o que? Nós outros aqui devemos intensificar uma campanha grave no Nordeste. Por quê? Porque nas pesquisas qualitativas, Bolsonaro está extremamente mal avaliado no Nordeste. E o grande número dessa rejeição se dá através das mulheres de classe C, D e E. Estou falando isso não porque eu vi em porra de site nenhum. Eu vi essas pesquisas feitas pelo prefeito Salvador Assemineto. Tive acesso às pesquisas, trabalho com o pessoal lá. Tá entendendo? Então veja, preste atenção na divisão das regiões, porra. Esquece, Alckmin tá morto, Alckmin não se elege. Alckmin só se elege se ele conseguir, o PSDB, conseguir dialogar com as forças do Nordeste, e historicamente isso nunca se deu. Simplesmente assim. Simplesmente isso. Ah, Lula vai transferir votos, esquece. Já expliquei que não vai transferir. Nós temos um problema, Ciro Gomes tem e vai jogar para cima de todo esse discurso de crédito para o Nordeste. Por quê? Por quê, senhores? Porque além dele ser nordestino, o approach que ele pode desenvolver naquela região é infinitamente maior do que o de Alckmin e de Marina. Marina foi pessimamente votada sempre no Nordeste. Alckmin, o PSDB não é nem Alckmin, sempre votado pessimamente no Nordeste. Dilma saiu da Bahia com 70% dos votos da Bahia. Agora não tem mais esse objeto de poder. O PT foi para casa do caralho. Nós temos que disputar os espaços de poder. E os estados são importantíssimos. Esse escalonamento é feito não nos grupos de WhatsApp, não, na internet. Isso precisa ser feito nas ruas. Vocês todos, ombro a ombro, porra, de mãos dadas, para resgatar a porra dessa nação. Não é resgatar em abstrato, não, porra. Esse país está fudido, porra, esse país não tem saída. Só a questão educacional vai demorar 260 anos para ser resolvido. Todos nós vão estar mortos, porra. Seus netos vão estar mortos, porra. Vocês não entenderam ainda qual é a onda, não, é? Tá todo mundo fudido e nem fica conversando fiadinho, porra. Vai pra cima desses otários e ganha essa porra dessa eleição. É possível, é possível. É possível. Ah, fulana podia ser melhor, ciclano podia ser melhor, Beltrano podia ser melhor. O cacete, nós somos os melhores. Somos os melhores porque estamos aqui encarando um desafio civilizacional que é uma porra de uma parte gigantesca da Revolução Brasileira que cabe a nós resolver o problema. Isso sim. Todos nós juntos, bora fazer. Tá entendendo? Bacana ficar aí na mesa, discutindo, na plateia, é fantástico, tá certo? Só que não resolve a porra do problema. Vocês estão me entendendo? Eu gostaria muito de estar aí, olhando no olho de cada um de vocês, para depois apertar a mão de cada um de vocês e dizer assim, vamos junto, porra, ombro a ombro. Aí sim, o Brasil não tem saída. O Brasil é uma base de extração humana, base de extração mineral, vegetal, de riquezas, porra. Enquanto esse país, a massa puder pagar o seu endividamento, não haverá, como alguns irresponsáveis da direita chamam de venezuelização do Brasil, porra. Nós vamos sofrer pra caralho, é como um torturador que vai torturando a vítima, mas não mata. Estão entendendo? Já que nós todos estamos aqui imbuídos no processo da guerra eleitoral, vamos vencer essa porra. Tudo bem, a guerra cultural vai demorar um priquitilhão de anos, vai, tudo bem. Mas os senhores não querem, os senhores não toparam essa parada, os senhores não disseram o sujeito deve ser candidato a presidente, então vamos pra cima e resolver o problema.
Criança, adolescente, adulto, mulher, preto, branco, criança, tudo encontrar. Velho, ir pra rua, conversar com as pessoas, apertar as mãos, olhar a porra no olho do outro. Entender assim, dizer, tenha esperança, acredite. Existe uma força no Brasil, e essa força não é de ordem só humana. Isso é de força antropológica, porra. Nós precisamos, somos leões e leões, e vamos fazer um processo acontecer. Só para completar, eu devo estar inclusive aqui ultrapassando o horário, eu quero só dizer para os seus apoios. Falei das forças de fraquezas da direita, e me perdoe a forma de falar, mas eu sou assim, não tenho verniz, paciência. Tá certo? Vamos tratar agora de outra força. Se os senhores estão esperando que os militares resolvam o problema, os senhores esqueçam, porra. Esqueçam essa porra. Tá entendendo? Não vai, nenhum anjo vingador vai descer do céu com a espada de fogo para nos redimir do que nós, enquanto indivíduos, porra, responsáveis brasileiros, patriotas, não podemos fazer. Simplesmente isso. Sabe por quê? Nós teremos, para ir à urna, entre 400 e 500 oficiais militares. Sabe o que significa isso? Você não sabe o que significa isso? Não, né? Senhores, os militares são a força acima da democracia. Eles estão acima. No momento que esses homens forem para a urna, eles deixarão então de ser essa força para serem as fraquezas da democracia republicana brasileira. Eles serão então julgados por movimentos, tá certo, de esquerdistas sociais, pela Rede Globo, pela justiça através do STF. Quer dizer, é a mesma coisa de um cara, porra, rico, novo, cheio de grana, curtidor, baladeiro, de uma hora conta assim, arranjar uma mulher velha, cheia de filho, esculhambada, para ele se casar. É você depor as suas armas no nome de uma ideia de democracia, quando não existe democracia em lugar nenhum na Terra, porra! Não existe nenhum lugar da Terra de democracia. Então a força dos militares foi subjugada pela sua ânsia pelo poder. Dentro ou fora, se não se elegerem, serão humilhados. O que a esquerda está preparando para todos nós não é derrotar Bolsonaro, não, porra. É nos extirpar da face desse país. Para nós não termos mais condição de falar, de usar uma camisa de conservador ou liberal de direita, porra. Então, os militares fizeram uma merda sem tamanho na zorra do processo. Deixaram de ser a força acima. Se der merda aqui, nessa porra, eu vou salvaguardar então a nação e vou resolver o problema. Não. Agora viraram, se transformaram na fraqueza. E vão ser controlados pelo globalismo ocidental no poder. Vão ser controlados por essa democracia gramsciana, porra. Vai ser assim, ó, a Globo dizendo assim, ó, como os militares são bem comportadinhos, democráticos. Vocês entenderam? A única força capaz sobre o Estado para resolver qualquer tipo de problema que se precisasse. Não tem mais. Aí os caras estão falando, pô, vai ter intervenção militar. Eu falo como? 500 caras candidatos. Dizia isso também, há 2 anos que eu dizia, não tem intervenção militar, não tem intervenção militar, não tem intervenção. Os caras querem disputar a eleição. Os senhores que ainda pensam em urna eletrônica vão tomar no cu, porra, isso não existe, porra. Tá entendendo? As digressões da direita estão erradas. As avaliações estão sendo feitas sobre pressupostos errados. Nós não temos conhecimento do adversário em profundidade. E eu peço licença para vocês para dizer assim, me perdoe, está sendo tão telegráfico. Mas é porque tem limite aqui de gravação desse vídeo. Mas eu vou voltar a São Paulo daqui a uns 20 dias e vamos nos reunir. Vamos conversar. Eu quero dar passo a passo desse negócio, passar para vocês tudo detalhadamente. Chega de falar em termos de Lula, chega de falar em termos de pauta, chega de falar em termos de derrota. A vitória está no coração da massa. A vitória está no coração de cada um de vocês. A vitória está na possibilidade, no dever, no direito, na obrigação que cada um de vocês tem de apertar as mãos das pessoas no meio da rua. Cada um de vocês é um Bolsonaro. Cada um de nós somos um Bolsonaro. Eu aperto mãos todos os dias. Da hora que eu acordo e saio de casa, a hora que eu volto. Apertar mãos não é teclar o teclado na zorra do computador. Apertar mãos é você sentir o calor, a esperança, o desejo, o anseio, ou mesmo o medo que as pessoas têm de continuar o país da maneira que está. E são vocês os arautos da bonança, porra. Você não entende isso, não? Vamos formar a maior frente que esse país já viu
partindo de São Paulo, ombro a ombro, cada um de vocês. Estou indo na Bahia resolver umas coisas, volto já. Montar uma city aqui, um bunker fantástico em São Paulo. Quero encontrar cada um de vocês lá. Vamos todos juntos, no meio da rua. Fazer um lençolzão, tá certo? Conservador em São Paulo. E partimos para a vitória. É só isso que interessa. Ah, se não ganharmos, não há problema nenhum. O pau continua cantando, não tem problema. Teremos eleição em 20. Agora eu digo a você, sem medo de errar. Não existe ninguém capaz de fazer o que nós precisamos fazer. Não tivemos até hoje no nosso campo. Não tivemos até hoje. Todos nós conhecemos as nossas deficiências. Todos nós já exercemos críticas sobre o nosso campo de atuação. Todos nós temos clareza de tudo isso. Agora nós precisamos ter a capacidade, a vontade, o desejo e a obrigação de fazer o que nós não fizemos nos últimos 6 anos, fazemos então nos últimos 4 meses. Tá bom, senhores? Quero agradecer enormemente, perdoe aí ter sido tão telegráfico, às vezes um pouco confuso, mas é porque o tempo é exíguo, eu tenho que pegar um avião daqui a pouco, mas assim que pisar o pé em São Paulo, farei questão de pedir ao Rodrigo, ao Tiago, ao Dimas e tal, que me marquem conversa com vocês pessoalmente para nós falarmos sobre esses temas e todos os outros mais. Todas essas coisas que eu trouxe para vocês aqui não estão na mídia mainstream e não estão sendo citadas por nenhum analista da direita. E é exatamente isso que consta, sabe por quê? Uma última mensagem para os senhores. Campanha não se escreve, não está escrito em livro. Nós somos conservadores, alunos do General Professor Olavo Carvalho, lemos todos aqueles livros de ciência política, o cacete todo. Estamos caminhando para ser grandes analistas políticos. Agora, campanha não existe, não está escrito. É experiência. Quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Quem sabe menos, saberá mais, que ensinará quem saberá menos. E assim é que é. 1, 2, 3, sempre assim. Mão a mão, ombro no ombro, partindo para cima e ganhando a eleição. Eu entendo disso. Há tempo. Vamos vencer, porra. Bolsonaro 2018. Somos leões. Viva o Brasil!